mas é espiritual. Verdade. Que seja um culto espiritual. Um culto espiritual é como um culto litúrgico que nós vemos hoje nos templos? Não. Servir ao Criador em espírito é servir como vemos hoje os irmãos do sistema religioso falando que deve servir? Não. Não. Tá certo? Então, seja na versão do Ferreira de Almeida, em que Paulo serve em espírito, ou seja na versão da Bíblia de Jerusalém, que Paulo presta um culto espiritual, sob os dois aspectos, o resultado é o mesmo. Não é de forma física, é espiritual. E Paulo disse que nós deveríamos imitá-lo, porque ele imita o Salvador. Tá certo, amada? Certo. Se Paulo prestava um culto espiritual, ou se o Paulo servia ao Criador em espírito, nós devemos prestar a ele um culto físico, com liturgia, com dança, com rodopio, com música, com cântico, com saudação, com isso que nós vemos no sistema religioso, ou devemos servi-lo também da forma que o sistema religioso nos ensina, ou devemos optar por obedecer Paulo? Por obedecer, né? Por Imitar. imitar Paulo. Tá Imagina se Paulo fazia o que fazem hoje. Não, ele não fazia isso. Não, eu não imagino o apóstolo Paulo, que a gente chama de Paulo, que é o Shaul, rodopiando, Também não. caindo no poder, falando línguas estranhas. Também não imagino. Ele próprio declarou, amada, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então ele não falava, Certo. não é verdade? Verdade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Né? Então nós não vemos Paulo nessas atividades físicas que vemos Não. hoje. Não tem cabimento. Por quê? Porque Paulo entendeu o que é espiritual, o que é físico. Né? O apóstolo que a gente está falando, Paulo blasfemado, para não complicar mais ainda, mas o Shaul. Shaul, na verdade, compreendeu o que é físico e o que é espiritual. Quando o Salvador conversa com aquela mulher lá no poço, em que ela fala, dai-me de beber para que eu não venha que vir até o poço tirar. A mulher está vendo um aspecto físico de caminhar até o poço. É verdade. Não é verdade? Isso. Aí depois o Salvador fala uma palavra sobre adorar a deuses estranhos, que chama de marido, Baal, Exato. e ela compreende que a situação é espiritual. Aí ela quer aprender, ela fala, nossos pais adoraram neste monte. Vocês, judeus, estão dizendo que é em Jerusalém, ou seja, no templo em Jerusalém. E ele fala, nem no monte e nem no templo, não é de forma física, não é caminhando para um lugar nem para o outro, É verdade. nem fazendo nada físico, é espiritual. Paulo compreendeu bem isso, Muito Shaul. bem. Muito bem. Tanto que ele fazia dessa forma. Sim. Pergunta, o Salvador nos mandou fazer de forma espiritual. Shaul fazia de forma espiritual. Constantino ensinou que é de forma física. Calvino perpetuou isso. E até hoje, nos nossos dias, os líderes religiosos ensinam que é de forma física. Pergunta, devemos fazer conforme o Salvador mandou, conforme Paulo obedeceu e fazia, ou conforme estamos fazendo até hoje, de acordo com o sistema religioso? Não, como o Salvador mandou, né? E como Paulo, obedecendo ao Salvador, fez. Também acho. Sim. Espero que as pessoas que estão assistindo, amadinha, também compreendam. Isso é E muito passem importante. a ver dessa é forma. muito importante compreender, né, Rubens? Amadinha, quando chega alguém e diz para nós, seja numa palestra, seja quando a gente encontra na rua, seja em qualquer lugar, amadinha, que fala para nós assim, olha, eu compreendi o que vocês têm dito, e eu não faço mais parte do sistema religioso, eu sirvo verdadeiramente ao Criador agora. Amadinha, nós ficamos com aquele sentimento maravilhoso em nós, dizendo assim para nós mesmos, ainda bem que não corremos em vão. É verdade. Né, amada? É. Essa Muito palavra que Paulo falou é muito forte, Sim. né? Muito forte. Temo não ter corrido em vão, né, amada? Que adianta a gente ficar fazendo as coisas, não só nós que somos os bons, que somos os caras, né? Que somos escolhidos pelo Espírito Santo, né? Nada disso. Todos os que fazem esse trabalho de falar a verdade sente a mesma coisa. Sente. Não é verdade, É amada? uma alegria muito grande. Uma alegria quando muito a gente ver alguns irmãos e falar Que foram com eles, alcançados que pela foram verdade. alcançados. Aí, amado, eles falam para nós, não porque as pregações, essas coisas, essa eloquência, tudo e tal, é válido. E eu falo, rapaz, se invalidar o serviço do Espírito do Criador, para que tem o Espírito do Criador? Para que o Salvador disse, rogarei ao Pai que envie outro Consolador? Né, amada? É verdade. Não, nós fazemos o quê? Nós semeamos.
Tá certo? Certo. Semeai de manhã, de tarde e de noite. Porque não sabeis qual vai frutificar, se essa ou aquela. É, Por quê? Frutificar depende de quem? É de nós ou da chuva que cai do céu? da chuva que cai do céu. Então, a chuva do Espírito, amada, que é derramada, que está escrito, é essa chuva do Espírito que vai fazer regar a planta. Não somos nós. É, Nós só despertou. despertamos, né, amada? É verdade. As pessoas despertas agora vão, se tiver interesse, procurar saber mais. Se não tiver interesse, nós não podemos fazer mais nada. Empurrar a goela dentro não tem como. Isso é de cada um, né, amada? Sim. Isso não é nosso. Vamos em frente, minha rica. Obrigado por estar comigo lendo aí. Pode repetir o 9 e seguir em frente, por favor? Certo. O Criador é testemunha a quem presta um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós, e peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito do Criador, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Sim, amadinha. Eu ainda vou voltar naquele verso ainda. Não vou deixar passar em branco, porque tem mais coisa interessante ainda. E quando tem coisa interessante é bom dissecar, né, amada? É bom explorar ao máximo. Eu vou ler nessa aqui do Ferreira. Porque o Criador, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho. Como é que ele serve em espírito? Como é que você serve em espírito, amada? Pregando o evangelho do Filho. É isso que é servir. Lê na sua para você ver, amada. É o 9. 9. Ó. Fica olhando, presta atenção. Quero que todo mundo preste atenção aqui na minha amada. Presta atenção aqui na dela aqui, por favor. O Criador é testemunha a quem presta um culto espiritual, anunciando o evangelho Olha, de seu Filho. chegou. É aí que eu quero que você para. Vamos de novo, só esse pedacinho. Presta muita atenção, vai ler. O Criador O Criador é testemunha a quem presta um culto a quem espiritual, presta um culto espiritual fazendo o quê? anunciando o evangelho Olha, de seu Filho, olha, como é que se presta um culto espiritual? anunciando o evangelho. Anunciando o evangelho. Paulo ensina minuciosamente. Vai de novo, amadinha. Certo. Que agora quem não entendeu vai entender. Olha, O Criador é testemunha. olha, o Pai, aquele que fez o céu, a terra, que fez tudo, ele é testemunha do Paulo. Por quê? A quem presta um culto espiritual, Fazendo o quê? anunciando o evangelho do seu Filho, Aí quanto completa? de como me lembro de vós. Olha só, o Pai, que está lá em cima verdadeiramente, não Zeus, Assim. a quem Paulo serve em espírito anunciando o evangelho. É testemunha de como ele tem orado pelas pessoas. Certo. Paulo deu uma informação, mas quando ele usou o testemunho do Pai, ele nos abriu uma informação preciosíssima. Tá certo? Porque ele mostrou como se faz um culto espiritual ao Pai, ou como se serve o Pai em espírito. Como se serve o Pai em espírito? Pregando o evangelho. Minal. Amém. Né, amada? Interessante. Então aprendemos algo aqui importantíssimo. Demais. Se não tiver mais nada na carta de Paulo, Shaul aos Romanos, que nos interessa, pelo menos eu já estou muito bem alimentado. Verdade. Nessa festa aqui desta ceia, parece que eu, pelo menos, falo de mim, amado. Eu já comi o melhor. Pode ser que ainda tenha algo melhor preparado que a gente não sabe. Eu Creio que sim. Que de repente tem. Sim. Mas aqui já valeu. Vamos mais uma vez? Vamos. Só o pedacinho que mostra como é servir ao Criador. Vamos ver. O Criador é testemunha a quem presta um culto espiritual, Presta um culto espiritual. anunciando o Anunciando o evangelho de evangelho. seu Filho. Pronto. De como me lembro de vós. Shaul prestava culto espiritual anunciando o evangelho. Verdade. Quando nós anunciamos o evangelho, nós prestamos um culto ao nosso Criador. Poxa, legal. Quer agradar o Criador, amada? Quer prestar um culto a Ele? Anuncie o evangelho. É Não tem verdade. outro meio para poder prestar um culto a Ele que vá agradá-lo. É, Né? é verdade. Não é verdade, amada? Essa é uma visão assim que Shaul nos deu, que eu creio que seja muito maravilhosa. Importantíssima e Muito maravilhosa. importante, amada.
Muito Verdade. importante. Quanto mais você vai lendo a Escritura, amada, mais vai percebendo que as coisas espirituais são de alta relevância. E as 100%. físicas só atrapalham. Demais. As físicas, amada, faça a pessoa dizendo que é para o Salvador, faça a pessoa dizendo que é para ela própria, para qualquer outro, não vai ajudar em nada em relação às coisas espirituais. Pode atrapalhar, mas não vai ajudar. Se eu fizer uma atividade física qualquer, né, humana, que venha agradar a minha amadinha vai ficar satisfeita. E vice-versa. Certo. Né, minha amadinha? Se fizer por mim. Agora, para o Criador ou não, isso não vai fazer diferença. Nenhuma. Agora, com as minhas atividades físicas, que eu tento agradar você, talvez eu consiga. Mas será que com alguma atividade qualquer física minha, diretamente para o Criador, será que eu agrado a Ele? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a única forma, amada, é meu pensamento, de agradar o Criador de forma física é ajudar ao próximo. Sim. Eu não vejo outro meio. Mesmo porque está escrito. Exatamente. Então, por causa disso, porque está escrito que eu li. Então, eu não vejo outro meio de agradar a Ele. Se for fazer qualquer coisa física para agradar a Ele, a não ser ajudar o próximo de alguma forma, eu não vejo como vai atingir esse objetivo de agradá-lo. Vamos, amadinho. Tá bom, não tá? Tá ótimo. E peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito do Criador... Pela benevolência, né, do Criador, tá? Beneplácito é um nome estranho, né? Pode ir. Você me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente, desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Amadinha, Paulo não pode, neste momento, estar com as pessoas. Mas ele manda uma carta. E nesta carta ele diz que a esperança dele é de um dia poder estar com essas pessoas. Pergunta, para quê? Lê de novo para você ver para quê. Olha para quê? Será que é para anunciar que a pessoa vai ganhar a chave do carro? Não. Será que é para anunciar bênçãos para as pessoas? Não. As pessoas hoje não vão no templo para pedir bênção? O pastor é que deixa o povo, vamos dizer assim, enganado e com expectativa mentirosa. Porque ele fala, você veio aqui hoje buscar a sua bênção. Se você não der glória, você não vai levar a bênção para casa. Fala que a pessoa foi ali buscar bênção. A pessoa nem sabia que era para buscar bênção ali. Mas agora o pastor falou isso, a pessoa já acha. Aqui eu tenho que vir para buscar bênção. Existe isso em algum lugar, amado? Não. Nem quando nós formos falar da Escritura para as pessoas, nós não vamos levar bênção nenhuma terrena. Não tem nada terreno para levar. Exato. A não ser confortar as pessoas. O que é confortar as pessoas? É dar conforto a ela? Colocar ela numa casa bonita, dar um carro de luxo para ela ficar confortável? É isso que é confortar? Não. O que é confortar que Paulo fala? Acho que é espiritual, né? É dizer, sabe o que, amado? Fulano, tá difícil. Isso é assim mesmo. No mundo você tem aflições, mas tem de bom ânimo. Conforto espiritual. Não deixe se abater. É conforto para dar uma forma espiritual na pessoa. A pessoa fica em pé, espiritualmente. Entendo. Agora, o sistema religioso não prega dessa forma. Tá certo? Ele prega que tudo que você vai ter é o melhor dessa terra que tu vai comer. Porque no Velho Testamento Israel comia o melhor dessa terra e agora você também, não sei por que milagre. Tem nada a ver contigo, Israel, aquele povo que nem Israel é Al-Shoru, Sim. né, que já foi exterminado há muito tempo. Pelo menos os líderes que estão aí, nós temos certeza que não são mais aqueles. E mesmo porque não era uma tribo de Judá, eram 12. Então, de todas as formas, está tudo estranho. Mas o que tem a ver esse povo de hoje brasileiro com aquele povo lá que um dia existiu? Nada a ver. Nada a ver. Tá certo? Nós temos a ver só com o Salvador. Existia um camarada que nasceu lá, amada, que nós temos a ver com ele? O Salvador. Só ele. Só ele. Então nós não temos mais nada com outros lá. Eu mesmo admiro Paulo demais, Shaul. Entende? Mas Shaul não morreu por mim. Ele mesmo fala isso. Acaso Shaul morreu por vós? É verdade. Por que diz um é de Apolo, outro de Paulo, né? Acaso foi Paulo crucificado por vós, né? É verdade. Ele morreu no madeiro. Então, mas que nós temos a ver diretamente com alguém de lá, é só o Salvador, amada. Mas ninguém. Tá certo? Certo. Mas Paulo, ou Shaul, foi lá por um motivo. Vamos ver de novo agora, que a gente vai ver esse motivo agora prestando mais atenção. Vamos lá. Realmente desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Que dom espiritual é esse? É de curar as pessoas, ficar rico? Não. Ir para os templos agora curar todo mundo? Não. Não, vamos ver.
que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Viu? É verdade. Para confortar. É verdade. É apenas para estar com as pessoas e dizer, meu amado, essa vida aqui não presta, mas a futura é excelente. Verdade. Você tem que prepare-se, né? Se preparar para a vida futura. Verdade. Não é verdade, amada? Que essa aqui não tem jeito. Essa aqui o mundo jaz do maligno, está morto no diabo, no inimigo. Amada, se você levar em conta que diabo é adversário, não é verdade? Que é o inimigo,